Tá bem, tá gravando. Vamos a orar então, irmãos. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Señor, por estar más un día aquí en ese mundo que tú creaste, reunido con todos los hermanos para aprender más, cada día aprender más de tu palabra, Señor, para saber todo, para saber quiénes son los que nos cuidan, quién nos pone tribulaciones, quién nos pone pedras en los caminos. Nós temos que saber isso, Senhor, porque nosso objetivo é chegar a Ti, Senhor. Queremos saber quem está na frente no nosso caminho. Te pedimos que nos ilumines a todos, abras nossos corações, nossas cabeças, nossas mentes, esquecer desse eu sei, para ficar sempre na dúvida, na curiosidade de entender a Tua palavra e Teu conhecimento. Todo eso te pedimos, te agradecemos en nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amém. Então, irmãos, eu queria comentar no finalzinho da última aula, mas depois deixei porque já estava tarde e não queria já mais demorar. Já estava todo mundo indo. Quando falamos na última aula de o comportamento do diabo, no punto, deixa eu ver aqui, 12, que diz, ele pode atrapalhar nossos planos. Aí leímos 1 Tessalonicenses 2, 18, eu vou ler de novo. 1 Tessalonicenses 2, 18. Leamos. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. E para mim é curioso, né? Porque, pelo menos quando eu tenho planos de viajar a algum lugar ou de ir para algum lugar e não conseguimos, geralmente falamos que Deus tem outros planos, né? Nós sempre tentamos dizer, bom, Deus não quis por alguma razão, será, tá? Vamos fazer outra coisa. Mas nunca, pelo menos eu nunca culpei a Satanás. Mas está visto que quando se trata de fazer coisas pelo evangelismo, deve ser mais Satanás que impede isso, né? Não é o mesmo viagem de prazer, né? Que se não vamos, é porque Deus tem outro plano. Quem sabe se Ele nos vai salvar de algum acidente que soframos no caminho. Mas é curioso, não? Somente isso eu queria comentar, que é curioso que quando queremos fazer alguma coisa assim pelo evangelismo, Deus, imagino que não vai impedir, né? Geralmente vai ser Satanás. Era só isso, irmão. Obrigado. Tá bem. Também, Wellington, eu sempre, quando nós falamos sobre coisas ruins que acontecem, e eu creio que Satanás muitas vezes está envolvido nessas coisas, eu lembro quase sempre da história de José, lá no livro de Gênesis, José, filho de Jacó, e como seus próprios irmãos o venderam como escravo, né? E essa maldade que fizeram, certamente não foi Deus que colocou nos irmãos para fazer uma coisa tão ruim, tão mal contra o próprio irmão. Mas Deus usou aquela coisa ruim, né? Que José está lá no Egito, lá ele acaba sendo o braço direito de Faraó, e a família toda é abençoada, em parte por meio de um pecado, por meio de uma maldade. Então, onde eu queria começar a nossa aula hoje é de dizer que Deus é maior, né? Nós temos um inimigo. Nosso inimigo é forte,
Nosso inimigo é astuto, nosso inimigo é trabalhador, ele não dorme, ele é persistente, né? Mas Deus é maior, e não é pouca coisa não, né? Eu uso um exemplo, não sei se é um bom exemplo, mas eu digo, né? Se Satanás tem um revólver, ou até se ele tem uma metralhadora, Jesus tem uma bomba atômica, né? Então, não há comparação. Até me lembro de um filme de Indiana Jones, não sei se vocês lembram, de uma cena que tinha alguém que puxou uma espada e estava lá, que ia pegar a percussão com a espada, e eu acho que ele puxou um revólver e, pum, acabou com o outro e fim de papo, né? Então, nós estamos numa luta, nosso adversário, nosso acusador, nosso inimigo, né? Ele faz de tudo para derrotar a gente, mas não ficamos sem recursos, né? E não estamos, na realidade, em desvantagem. A vantagem é nossa, né? Se nós estamos com Cristo, nós temos todas as vantagens. Até se muitos aqui, ano passado, estudamos o livro de Apocalipse. E o que nós vimos no livro de Apocalipse? Que existe dois times, o time do dragão e o time do cordeiro. E se você botar lado ao lado um dragão e um cordeiro, coitado do cordeiro, né? Que o dragão é maior. O dragão, ele está soprando fogo, ele tem asas, né? Mas essa vitória é do cordeiro, né? O cordeiro há de vencer. O cordeiro que foi morto, né? Ressuscitou, e ele é o leão de Judá, né? Que venceu. E quando nós estamos do time do cordeiro, mesmo que pode parecer que na hora estejamos em desvantagem, o time do cordeiro está perdendo, mas vai ganhar de revirada, né? E nós vamos ver então agora a letra D, nós estamos no nosso esboço, letra D, falando sobre o fim de Satanás, né? Começando, temos 3 passagens muito boas aqui, vou precisar de 3 voluntários, vamos devagarinho nessa parte. Mateus 25, 41, Eliana, pode ser? Pode. Uhum. Valnei, Hebreus 2, 14. E Daisy, pode ser Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Então, vamos lá. Mateus 25, 41. Depois ele dirá Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Tá bem? Então, é muito interessante como, não só aqui, mas em muitos outros lugares, praticamente fala sobre o futuro, ou no presente ou no passado. Porque o futuro, quando Deus fala, é um futuro já previsto, já certo, né? Há de acontecer. Então, tem um lugar já preparado para o diabo e seus anjos, né? Nós vamos ver já que ele já é um derrotado. Não é que ele talvez seja derrotado, né? O que ele é já um derrotado. Vamos para Hebreus capítulo 2, 14, que fala sobre o que Jesus fez quando entrou neste mundo. Muitas vezes nós focamos numa parte muito importante da missão de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, ele comprou a nossa salvação, né, através da morte de Cristo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e também pela ressurreição de Cristo, nós temos a esperança da vida eterna. Mas tem uma outra parte aqui, pode ler. Vamos na Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a Bíblia, acho que em 1 Coríntios capítulo 15, fala que a maior arma de Satanás é a morte. E lá em 1 Coríntios 15 está falando sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou em Cristo, essa é a nossa esperança. E aqui liga a morte com o diabo, né? O diabo tem o poder da morte, mas Cristo, quando veio, a palavra que minha tradução usa, que Jesus derrotou aquele que tem o poder da morte, quer dizer, o diabo. E não existe a palavra talvez, né? Está no passado, né? Algo concreto, já acabado, terminado, realizado, né? Que Jesus derrotou, né? Aquele que tem o poder da morte. Ele veio para isto, né? Jesus entrou nesse mundo, Irmão, se tornou um ser humano como a gente para derrotar o diabo. Sim, Valnei. Pode falar. Irmão, ele veio em carne e sangue, Uhum. né? E também igualmente participou para que aí, morreu, né? Ele morreu, né? Sim. Para poder tomar o poder, né, da morte, né, do diabo, não é isso? Sim, Jesus, pela sua morte, o inocente morreu no lugar dos culpados, né? E assim, então, Satanás não pode mais nos cobrar pelos nossos pecados, porque Jesus já quitou a nossa dívida, né? Então, se Satanás, vamos dizer, Satanás é o... como é que é o... Qual é a agência, ou a profissão daquela pessoa que cobra uma dívida ativa? Essa profissão tem nome? Cobrador de dívida? Não sei, eu sei que tem pessoas que ligam, né? Por exemplo, meu filho, ele pegou um número novo e sempre ficam ligando para aquele número que parece que o antigo dono daquele número está devendo dinheiro, tem uma dívida. Estão sempre ligando, cobrando. Né? Vamos ver, é cobrador, né? Pronto. Então, Satanás é um cobrador, né? Aqui a Bíblia diz que ele é o nosso acusador, que ele fica apontando, você pecou, está errado, tá? Mas se Cristo morreu pelos nossos pecados, se Cristo pagou a nossa dívida, agora a dívida, ficamos livres de dívida, estamos em dia, né? Ficou quitado. Até Jesus na cruz, o que ele falou? Qual foi a palavra lá? Consumado. Consumado, isso, obrigado, Daisy. Essa palavra consumado, literalmente quer dizer quitado. Obrigado. Irmão Leandro, é como se Cristo não tivesse morrido, nós seríamos aprisionados na morte espiritual, pode-se entender assim? Por exemplo, porque realmente estaria morto. sem Cristo, eu ainda tenho essa dívida, porque eu não tenho como pagar essa dívida. Então a pessoa está morta espiritualmente, vamos dizer, né? Uhum. Vamos em frente? Há outras dúvidas, outros comentários? É uma aula, estamos aprendendo juntos, preciso de vocês. Então, vamos lá. Romanos 16, 20. Outro dia outro minutinho, Daisy, desculpa. Outro dia alguém me perguntou, eu sendo do Texas, eu tenho aquele chapéu de cowboy, eu falei, nunca tive nem o chapéu, nem a bota do texano. Mas aqui, quando eu leio Romanos 16, 20, eu lembro das botas dos cowboys. Pode ler, Daisy. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, eu não sei se a gente pode
sorrir pensando em vingança. Mas eu sei que muitos filmes são assim, né? No filme vão criando aquela pessoa ruim que você pega, você odeia tanto aquele personagem, né? Que quando no final ele recebe o que merece, todo mundo está torcendo. Ei, pegaram aquele. Então, se existe uma pessoa que merece ser castigado, que se merece ser punido, que merece ser pisado e esmagado, é Satanás. Pode ler de novo, Daisy. Vamos curtir esse versículo. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, me chama a atenção algumas palavras aqui, né? A palavra breve, o Deus da paz. Quem estava falando? Esse em breve seria a morte de Cristo? Não, eu creio que quando Paulo fala aqui, Jesus já morreu, né? Isso é depois da crucificação. Eu acho que esse em breve é na vida de cada pessoa e está falando até sobre a volta de Cristo, que um breve qual seria a palavra? Uma palavra não muito específica, né? Que o breve para Deus pode ser 2000 anos, né? Breve para minha netinha são 5 segundos, né? Fala, Laodiceia. Aqui eu tenho outra tradução, é parecida, Sim. mas no finalzinho é diferente. Posso ler? Por favor. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja conosco. Convosco, perdão. Uhum. Isso, essa faz parte também do versículo, né? Essa lição esqueci, desculpa. Não tem problema. Até interessante, né? Que esse esmagar Satanás debaixo de seus pés está abraçado aqui pelo Deus da paz e a graça, né? Mas acho que a paz de Deus e a graça de Deus estão colaborando para derrotar o inimigo. Amém. Flávia está rindo aí, Flávia? Vamos em frente, então. Você pode ler a próxima, Flávia. 1 João 3:8. Depois, Marília, 1 Coríntios 10:13. E Ricardo, pode ser Apocalipse 12:12. Eu vou dar para você, Márcia, Apocalipse 20:10. E depois a gente vai voltar a Laodiceia, Lucas 10:18. Tá? Então, agora estamos em 1 João 3:8. Temos algumas passagens aqui, eu não sei se vocês conseguem memorizar ou fixar. Uma das pessoas que eu cito quase sempre quando eu falo em memorizar passagens, ou decorar versículos da Bíblia, foi nosso irmão Hilário. Alguns aqui nem conheceram o Hilário, já partiu. Mas ele, na época que se converteu, graças a Deus que os irmãos que o batizaram e trabalharam com ele, falavam muito sobre memorizar as passagens, e ele escrevia num papel, e na época era motorista de táxi, ele colocava aí no painel do carro, no volante do carro, e parado num sinal vermelho, ou parado esperando o passageiro, ele estava sempre memorizando as passagens. Todos nós temos esses momentos, né? Quem está cozinhando pode colocar lá perto da pia, ou passando roupa, pode colocar ali, ou pegando ônibus, esperando o médico. E são passagens que nos ajudam muito, né? Nessas horas da dificuldade, nessa hora da luta espiritual. Então, essas aqui são passagens que nos animam, né? Mostrando que o inimigo está derrotado. Hebreus 2:14, Romanos 16:20, e essa aqui é a nossa irmã Flávia vai ler agora, 1 João 3:8. Pode ler? 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado
é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Tá certo? Para Amém. isso, o Aham. Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, essa parte, às vezes a gente, como eu disse, às vezes a gente não vê, né? Sabemos que Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, veio para nos dar a esperança da vida eterna. Mas ele também veio para... Lê de novo a última parte, Flávio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Uhum. Então, eu gosto desses versículos quando fala para isto, né? Então, fez parte da sua missão, né? Até você, Wellington, como militar, né? Quem sai numa missão, né? Qual o seu objetivo? Então, Jesus ele saiu lá da glória com vários objetivos e certamente ele cumpriu todos esses objetivos. Não sei se eu já falei com vocês aqui onde a gente mora, acho que já saíram. Mas tinha perto de nós, ainda tem a casa, uma casa grande, uma casarão, e essa casa foi comprada por um grupo que eu conhecia como a Seitamon. Eles são fortes em Uruguai. Então, não sei se você sabe disso. O reverendo Mon, ele já faleceu. Sim, sim. Mas interessante, até perigoso, né? Mas a teoria deles é que Jesus veio para o mundo, Jesus tinha uma missão de construir seu reino na terra, mas ele não conseguiu, ele foi crucificado, então, uns 30 anos atrás, 40, não sei, esse reverendo Mon, coreano, Deus enviou ele para completar essa obra que Jesus não completou naquela época. Né? Então, o nome oficial da igreja é Igreja da Unificação, alguma coisa. Então, olha aí, né? Que blasfêmia, né? Dizer que Jesus não cumpriu sua missão, que Jesus falhou em sua missão. Jesus não falhou em nada. Jesus não fez como algumas pessoas imaginavam, até os judeus, né? Os judeus imaginavam o Messias guerreiro, o Messias queria expulsar os romanos e reinar em Jerusalém. E muitos, para mim, erram muito hoje, nas igrejas evangélicas que acham que Jesus há de voltar, ele vai para Jerusalém, ele vai reinar em Jerusalém, e né, tem bandeira de Israel nas igrejas e coisas assim. Mas Jesus cumpriu tudo que ele queria cumprir. E Jesus já está reinando. E para Jesus estar reinando, o que ele fez? Ele destruiu as obras do diabo. Não que o diabo está morto, mas que você não peca porque você é obrigado a pecar. Né? Satanás não manda em ninguém. Nós podemos servir a Deus, nós podemos... Jesus ganhou a nossa libertação, ele chegou para nos tirar das trevas, para nos trazer para a sua luz, né? Ele é nosso libertador, nosso redentor, nosso justificador, e Jesus então, destruiu as obras do diabo. Sim, Valnei? Se comentando no versículo, aqui é bem claro, ele fala, aquele que pratica, né? Aquele que pratica o pecado. É a pessoa que tem o hábito de estar, né, praticando. Eu vejo uma diferença, eu não sei se eu estou errado, se eu me corrijo, uma diferença de a pessoa cometer um pecado. Né? A gente está sujeito ao erro. Mas a prática do pecado, eu acho que é diferente. Né? Você está sempre cometendo aquele pecado ali, praticando, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui. Qual é o exemplo que eu posso dar assim? Pode ser assim, mentira, ira, qualquer coisa assim. Né? Porque o cometer o pecado, eu acho que a gente está sujeito. A gente pode cometer um erro, pecado durante o dia normal, mas a gente pede perdão, a gente, né, confessa o nosso pecado, a gente pede perdão e a gente é perdoado. Mas você praticar, eu acho que é diferente.
Uma coisa que a gente poderia fazer, Valnei, se esse grupo continua depois com o término desse curso, poderíamos estudar essa carta, 1 João, uma carta pequena, mas muito rica, e fala justamente sobre essa coisa, né, de qual é a direção de nossas vidas, né? Então, a pessoa que está indo nessa direção, seguindo a Cristo, pode tropeçar, né? Pode fazer alguma coisa que não deveria fazer, mas está indo para cá, não está indo para lá. Então, são duas coisas totalmente diferentes, a direção da sua vida. Muito bom. Vamos agora para 1 Coríntios 10, 13. Se tem um bom versículo para memorizar, esse é um deles. Eu gosto muito desse versículo. Ele é muito útil, muito forte, muito valioso para mim, para você, no nosso dia a dia. E serve para, acho que, todas as situações. Quem vai ler esse? Marília? Sou eu. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, esse versículo é bom para memorizar, porque o que acontece quando a gente memoriza? Somos obrigados a mastigar aquele versículo, né? Pensar em cada palavra, cada detalhe. E aqui são... deixa eu ver aqui. Começa falando, né? Tentação é comum. Comum no sentido de que todos nós somos tentados. Nós somos diferentes, que as tentações são diferentes. Às vezes, uma coisa para mim que é fácil pode ser difícil para você e vice-versa. Mas todos são tentados. E depois, né? Mas Deus é fiel. E esse Deus que é fiel, o que ele não vai fazer? Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E aí que entra uma das mentiras do diabo, que provavelmente você já usou essa desculpa. Eu sei que eu já usei. Eu não pude resistir, né? A tentação foi forte demais, né? O sangue esquentou, né? Veio... E muitas vezes é difícil, especialmente quando nós temos um hábito de agir assim, né? Que os hábitos também, eu estou saindo do assunto, mas dentro do assunto. Os hábitos também, nos ajudam muito e nos atrapalham muito, né? Porque nós criamos certos hábitos e o hábito passa a ser uma coisa quase automática, né? Um bom exemplo, para quem é motorista de carro, até quem não é deve saber mais ou menos como para você, a primeira vez que você senta atrás do volante para dirigir, eu me lembro, eu aprendi com Fusca, e meu pai me ensinando, tentando colocar na primeira marcha e pisar no acelerador, pisar na embreagem e olhar, né? É muita coisa, né? E foi muito difícil. Mas hoje a gente dirige, conversa, né? É praticamente automático. Então, hábitos são bons nesse sentido, quando está levando para uma coisa boa. Mas hábito também é ruim quando leva para as coisas ruins. E nós vamos ter que desfazer aquilo tudo para refazer outra coisa. Mas esse versículo está nos dizendo o quê? Pode ser difícil de quebrar um hábito ruim, mas não é impossível, né? Não é porque alguém pisou no seu pé que você é obrigado a dar um soco na cara da outra pessoa, ou xingar a mãe da pessoa, né? Você não é obrigado a fazer essas coisas. De repente, você foi criado assim, né? Viu seu pai fazendo assim, ou sua mãe fazia, né? Não sei. Mas Deus é fiel, não somos tentados além do que podemos suportar. E olha o que mais. Quando vem a tentação,
que diz? Ele mesmo vai providenciar um escape, né? Para que possamos suportar. Então, promessa em cima de promessa, em cima de promessa. Então, se você já pensou, ou se você ainda pensa que não tem jeito, né? Que seu caso é um caso perdido, ou você é obrigado a fazer assim, não é verdade, né? É melhor acreditar na verdade do que acreditar nas mentiras do mentiroso, né? O que nós vimos lá em João 8:44? O diabo é o pai da mentira. Aí ele tenta falar para a gente, né? Ah, mas você é assim, esse é o jeito, né? Você sempre foi assim. Mas não é verdade. Desculpa, estou pregando uma pregação aqui, né? Quem quer comentar nessa parte? Mas memoriza 1 Coríntios 10:13, fale 10 vezes ao dia, né? 20 vezes ao dia, até que entre no seu sangue, para você ter todas essas promessas que vêm do Senhor. E ele é fiel, ele não é um mentiroso. O diabo é o pai da mentira, nosso Deus é o Deus da verdade. Se alguém quiser gritar amém, aleluia, pode. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Então, vamos lá. Falando em festa, vamos para Lucas 10:18 e depois voltar para as duas passagens em Apocalipse. Lucas 10:18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui nós estamos pegando o versículo fora de contexto, até quase todos esses versículos, estamos pegando versículos soltos, versículos isolados. É uma coisa importante lembrar aqui que o contexto aqui em Lucas 10 é que pela evangelização com o trabalho de Jesus, né, Jesus está fazendo esse processo da derrota de Satanás, como vimos em 1 João 3, em Hebreus capítulo 2. Aqui Satanás está sendo derrotado. Então, de novo, eu não vejo esse versículo falando sobre Satanás estando lá com Deus e sendo tirado dos céus. Eu vejo esse versículo falando sobre uma derrota. Ele estava num lugar alto e está sendo jogado por terra, né? Está sendo sofrendo uma derrota. Quando Jesus vem com suas curas, quando Jesus vem e prega as boas novas, quando os apóstolos saem, né, para fazer a obra de Jesus, é uma derrota para o inimigo. Né? Sim, Luísa. Léo, então, voltando aqui um pouquinho, nós estudamos lá no começo a sua origem, né? Que Ezequiel não fala, não trata sobre esse anjo, Isaías também, e são profissões sobre Tiro, Babilônia. A minha internet não está boa, né? Não, mas estou ouvindo. Está dando para ouvir? Tá. Então, ok. Se ficar muito ruim, eu boto o celular. Mas pode falar. Mas voltando lá, aqui nós acabamos de ler aqui que esse texto aqui não se refere a ele estando no céu. Mas quando nós... Ok. Mas quando nós estudamos Jó, lá, Satanás adversário, se a gente voltar um versículo antes, ele comenta, se eu não me engano, deixa eu voltar lá, peraí, Jó, Jó, capítulo 1.
Tá aqui, 1:7. Tá. Então começa assim, Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, então, a gente entende isso. Jó 1:6. Então, eu vejo duas interpretações ali. Então, a gente entende que acesso, pelo menos, a Deus ele tem. Ou tinha, né? Não sei. Eu acho que há um diálogo, né? Até podemos dizer, quando Jesus estava no mundo e Jesus chegava perto de um homem endemoniado, o que os demônios diziam? Eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Até Tiago 2, né, que fala que Tiago 2, sobre fé e obras, que os demônios creem e estremecem, né? Então, eu não tenho dúvida de que Deus conhece Satanás e Satanás conhece Deus. Mas Satanás não tem poder sobre Deus, né? Satanás teve que pedir permissão para fazer o que ele fez com Jó. Deus permitiu. Foi só assim que Satanás conseguiu o que eu vi lá. Sim, eu falo sobre essa permanência dele, né? Esse trânsito que ele tem de ir ao céu, de vir à terra, eu falo mais ou menos neste sentido, né? Que ele tem um acesso aí muito grande, digo assim, né? Com certeza, há muitas coisas que nós não sabemos. Tem um versículo que eu gosto de usar, eu não sei se eu tiro esse versículo do contexto, mas outro que você pode memorizar é Deuteronômio 29:29. Luísa já sabe qual é, né, Luísa? Vou ler agora. E como eu disse, eu não sei se eu estou tirando do contexto, mas para mim faz sentido. E tem a ver com muitas coisas na Bíblia, muitas coisas nesta vida. Diz Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, até nesse estudo todo, né, nós começamos falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, e em todos esses assuntos, eu creio que o que a Bíblia nos revela é uma revelação parcial, e até certas coisas, de repente Deus até tenta explicar, mas a nossa mente não alcança, não tem como. Não sei se é uma boa comparação, mas a gente tentando explicar as coisas para uma criança de 4 anos, até para uma criança de 10 anos, nós que somos adultos, algumas coisas que a gente entende, a criança não consegue captar. Então, não sabemos tudo sobre Deus, nem tudo sobre Jesus, a obra de Jesus, e não sabemos tudo sobre Satanás. Mas eu creio que Deus nos mostra tudo que a gente precisa saber, né? Para nosso dia a dia, para nossa vida aqui na Terra, né? Por exemplo, eu sei que eu preciso ser um homem honesto. Eu sei que eu, como marido, preciso ser um bom marido. Que como pai, preciso amar meus filhos, né? Como irmão em Cristo, meu dever é animar meus irmãos e ajudar meus irmãos. E como servo de Deus neste mundo,
precisamos proclamar o Evangelho e sermos a luz de Cristo nesse mundo. Que tudo que eu preciso saber, eu sei. Então, eu vejo que nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, aprendemos várias coisas semana passada sobre como Satanás trabalha, com os meios que ele usa, estratégias que ele usa. Isso nos ajuda. E aqui hoje estamos vendo uma outra coisa que é importante, que eu queria frisar muito hoje, é a esperança que nós temos, porque ele já está derrotado, nós temos tudo que nós precisamos, não precisamos pecar, não somos destinados a fazer coisas erradas, ou ele não tem poder sobre nós, ele não é maior do que o Senhor. Então, tudo isso a Bíblia explica. Mas eu concordo com você, Luísa, que tem coisas que eu não sei e tento saber, mas acho que não vamos saber tudo. Existe uma pequena diferença entre eu e a minha esposa. Ela é mais curiosa do que eu. Ela faz muitas perguntas. E ela chega e me pergunta, e eu falo, mas eu não sei, como é que eu vou saber? E ela quer saber as coisas. E eu penso, mas que diferença vai fazer, né? Não sei. Mas eu acho que não é ruim na ser verdade, curioso, né? a origem, sim, na verdade, a origem não importa muito, não, porque o fim nós já sabemos, né? E não só o fim, mas o meio, né? O meio nós sabemos. Sim. E nós sabemos o que é hoje, né? O que na sua vida, né? Essa aula vai terminar, você vai ter algumas horas e amanhã, se nós estivermos vivos amanhã, será mais um dia e nós sabemos já como agir. Que até é bom, onde é? Em Coríntios, eu acho, né, onde fala que nós não somos ignorantes dos seus desígnios, né? Nós já sabemos a estratégia dele. Eu gostaria de ter um outro exemplo, mas o exemplo que eu sempre lembro, e eu não sei nem o nome do jogador, talvez Valnei vai lembrar, mas eu sei que tinha um jogador do Flamengo, uns 15 anos atrás, que ele só jogava com a perna esquerda. Sempre com a perna esquerda. Então, qualquer zagueiro sabia que ele puxava para o lado esquerdo, mas mesmo assim ele conseguia passar, driblar e fazer gol, né? Então, Satanás é assim, ele usa o engano, né? Ele mente, ele usa dúvidas, mas ele não mudou as estratégias, né? O que ele usou com Adão e Eva, nós vamos ver, não vai ser hoje, mas talvez semana que vem. O que ele usou com Adão e Eva, ele continua usando hoje. Até eu li, não sei se eu li ou escutei, o irmão falar que quando o diabo quis pegar Eva, ele não bateu em Eva com um pau, ele jogou uma ideia, né? E que foi com a ideia que ele pegou a Eva. E qual é a ideia? Né? Podemos confiar em Deus? Né? Será que você pode confiar em Deus? Será que o que Deus falou é certo? Então, o pecado é isso. Duvidar de Deus. Achar que tem outro caminho melhor. Porque o que é pecado? Pecado é sair fora da vontade de Deus, fazer o que eu quero, fazer o que o diabo quer. Então, por que eu vou fazer algo diferente de Deus? Porque eu acho que esse algo diferente é mais interessante, né? A mentira é interessante. Por que a mentira é interessante? Que vai me tirar de uma situação complicada. Não vai salvar minha pele. Pelo menos parece que sim, né? Na hora, sim. Até quando não descobrir. Então, será que Deus tem razão quando ele diz que a verdade é sempre melhor? Ou o diabo tem razão? Né? Então, em quem nós vamos confiar? Então, é isso, né?
Bom, estamos fora, mas estamos dentro do assunto, né? Então, O Léo Olha, e a a Rony Rony queria falar. Ah, sim, pode falar. Quem? A Rony levantou a mão, queria falar. Ah, Não sim, sei fala, se... Holly. Não, desculpa nada. Esse capítulo 29 e 29, eu não ouvi o nome de capítulo. Deuteronômio. Deuteronômio. Ah, ok. Deuteronômio. Deuteronomy. Okay. I got it. Thank you. Isso, anota lá. É o 5º livro da Bíblia. Vamos então para Apocalipse 12:12. Leamos. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, é um outro versículo que é bom você memorizar, é bom você lembrar, né? Que são fatos muito importantes, né? Que Satanás é um derrotado e ele mesmo sabe que é um derrotado, né? Mas, por ser um derrotado, como ele está? Desesperado. Desesperado, furioso, né? Curioso. Então, e o que ele quer fazer? Já que ele vai cair, Ele quer carregar um monte com ele. né? Quer levar todo mundo para o mesmo caminho. E a gente vê isso em seres humanos também, né? Vê. Eu vou cair, não vou cair sozinho, não. Né? Que a Olha, ira, É a mesmo. ira é um grande motivador, né? É mesmo. Infelizmente, né? Mas então é muito bom. Lê de novo o versículo. Olha como começa esse versículo. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Então, o céu está em festa, né? O Maracanã está vibrando. O time do Cordeiro vai ganhar, né? O outro time já perdeu. É interessante que até hoje em dia fala, né? Seu time já perdeu. O jogo nem começou, né? Mas já estão tão confiantes que falam assim, mas às vezes se enganam. Mas quando se fala de Satanás, já está escrito em pedra, né? O seu fim. E Apocalipse 20, versículo 10, que fala a mesma coisa. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, quem é bom de português aqui? Márcia? Então, começa ali e me diz o tempo do verbo aí. O diabo que os enganava foi lançado no... É o passado, né? O passado. Mas Apocalipse não está falando sobre o futuro? Mas o futuro já está decidido, né? Isso que eu ia falar agora, já está decidido. Então, uma coisa que eu já vi, não sei se vocês já viram, se você pega certas faixas etárias de criança, né, de meninos, e vê por qual time que eles torcem, às vezes você pode ver pelo ano que nasceu, qual time que eles vão torcer, porque naqueles anos, né, formativos, é que aquele time estava jogando bem, tinha vários astros e tinha vários adeptos, né, porque o time ganhava naquela época. O Vasco, o Flamengo, o Fluminense, né? Que as pessoas gostam de um time que está ganhando, não gostam? Eu gosto. Claro. Né? Então, alguém aqui quer ficar no time que vai ganhar? Eu quero. Todos. Então, já está decidido, gente.
Já está decidido. Amém. Aí. Semana passada eu passei da hora, então acho que eu vou parar aqui, que terminamos a primeira folha. E é difícil dividir os assuntos, né? Acho que é bom não correr muito. Quer dizer, não é bom correr, né? Quem tem uma dúvida, um comentário, algo que você achou importante, ou algo da sua própria vida que você quer falar? Alguém? Está escrito. Nada? Não. Então, vamos voltar para 1 Coríntios 10, 13. Eu não sei quem aqui já memorizou. Se você já memorizou, volta essa semana para rever esse versículo, ver como esse versículo pode ajudar você no seu dia a dia, como você pode usar esse versículo para ajudar outro irmão ou uma irmã. E se você nunca memorizou, até vou dizer o seguinte, algumas pessoas, eu já sei o que alguns vão falar, mas esse versículo é grande. Não é tão grande, né? E ele fica menor quando você memoriza pedaço por pedaço. E se você não tem o hábito de memorizar, a melhor maneira de memorizar é realmente pegando 3, 4, 5 palavras. Eu acho melhor falar em voz alta, né? Uma pessoa falou que tem 3 regras ou 3 chaves para memorizar. Que as 3 chaves são repetir, repetir, repetir. Mas depois eu vi uma outra pessoa que falou as 3 chaves são, não sei se eu vou lembrar, se concentrar, pensar e depois repetir, né? Que você repetindo realmente tem que estar focado. Até eu uso isso tentando memorizar nomes de pessoas. Eu procuro saber os nomes das pessoas. Então, na hora que a pessoa fala nome, tem que, né, focar e talvez repetir algumas vezes, ou talvez lembrar de alguma coisa. Por exemplo, no domingo, tinha uma pessoa que eu queria lembrar o nome dele e eu pensei que o nome dele fosse Gian. Mas ele falou que o nome dele é Rian. Aí eu pensei, eu falei, Rian, que você gosta de rir, não é? Aí, então, a próxima vez eu vou lembrar, é o Rian, que ele gosta de rir, né? Então, aqui, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês. Tá bom, não sobreveio a vocês. Não sei qual a sua tradução, a sua pode ser diferente, mas são 3, 4, 5 palavras. Vai repetindo até gravar aquelas, depois pega mais, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E você pode até falar várias vezes, enfatizando várias palavras. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E aí cada palavra vai dando mais um entendimento, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você já está dando para ter ideia. Aí, pouco a pouco, você menos espera, já memorizou tudo. E se você memorizar hoje, amanhã você vai esquecer. Mas você volta para memorizar amanhã, vai ser mais fácil memorizar amanhã do que foi memorizar hoje. Né? E assim vai. Então, tá bom? Para a semana que vem, temos o dever de casa de memorizar, quem nem memorizou, 1 Coríntios 10, 13. Não tem a palavra diabo aqui, mas acho que tem tudo a ver com a nossa luta espiritual, com a vitória que Deus nos dá sobre o pecado e sobre o diabo. Amém? Amém. 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 Laudiceia, Glória pode a Deus. fazer a nossa oração para a gente Pode. encerrar? Sim. Oremos.
Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez aprendemos da tua palavra, Senhor. Te peço, Pai, por cada pessoa aqui representada, cada familiar, que todos os familiares estejam protegidos por ti, Senhor, pelo teu Filho. E, Pai, nós te pedimos perdão por nossas falhas. Te agradeço, Senhor, pelo Léo que conduz ao nosso estudo, Senhor, que ele continue sendo essa bênção em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, porque nós estamos a cada dia mais aprendendo de Ti, Senhor, e que possamos reconhecer que precisamos da Tua palavra, Senhor, do Teu amor, do Teu Santo Espírito e do Teu Filho Jesus, para que possamos prosseguir adiante, Senhor. Muito obrigada por esse estudo abençoado. Abençoa nossos lares, nossos familiares, Senhor, que não nos falte nada, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Laodiceia. E hoje estamos falando sobre Satanás, mas também sobre Deus e sobre Jesus e sobre nossa vitória, né? Eu estou aqui olhando essa folha, eu creio que vamos ficar pelo menos mais 3 semanas para terminar essa segunda folha, e ainda tem 2 folhas do autor desse estudo que ele fez sobre esse assunto, que essa esboço eu que preparei, né? Embora peguei algumas coisas de um outro irmão. Então, vamos ter mais tempo falando sobre esse assunto, mas sempre vendo nossa vitória em Cristo, né? A próxima aula é nossa luta